Olá, me chamo Kleber Miguel e esse é mais um Legando Podcast. O Legando Podcast, você sabe que quer contar a história de quem vive o hoje, não só pensando no futuro. Claro que o futuro é muito importante você pensar e vivendo hoje, pensando também no futuro, mas viva com intensidade hoje, o convidado ele foi escolhido a dedo, né? O convidado foi escolhido a dedo para falar sobre como ele vive o presente e como ele ajuda as pessoas a cuidar do seu futuro através da finança. Mas antes disso, eu tenho certeza que você já está inscrito no canal. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas você já indicou o canal do Legando Podcast para o seu amigo? Então pega aí 10 segundinhos enquanto eu estou falando, pega o link, compartilha com o maior número de pessoas, fala assim, ó, é muito simples, você não vai gastar 10 segundos para você fazer inscrição no canal e ativar o sininho. São mais de 130 episódios do Legando Podcast. Lá você pode fazer uma MBA só olhando cada convidado que vem aqui. Nós já trouxemos pessoas que são artistas de televisão globais, são jornalistas das grandes empresas, grandes empresários da indústria, grandes empresários do varejo, médicos, advogados. Se você for olhar, o Legando Podcast pensou com carinho cada convidado. Então, compartilhe, ativa o sininho e nós vamos falar do currículo do homem. Claro que eu tenho que pegar uma cola aqui, porque o homem faz tanta coisa. Laércio Silva, ele é formado em Direito, empresário atuante no mercado de educação superior há mais de 15 anos. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a democratização da educação, levando formação de norte ao sul do Brasil por meio do ensino à distância para quem mais precisa. Nos últimos 2 anos, estudou profundamente o mercado de investimento e encontrou na conta Infinity ali algo para ele fazer o seu investimento. Hoje, além disso, ele virou diretor comercial da conta Infinity, né? Onde é uma fintech inovadora, um porto seguro para investimento. E falar em investimento hoje no Brasil tá complicado, mas você sabe que eu não tenho filtro, né? E por não ter filtro, nós vamos colocar ele na parede aqui, né? Então é o seguinte, ele deseja ampliar os seus investimentos e o seu conhecimento para outras pessoas na jornada financeira, ensinando elas, porque além dele ter um ensino à distância para muitas pessoas, um trabalho social que ele vai falar, ele entrou no mercado financeiro, gerou resultado e falou assim, agora com resultado eu posso falar com propriedade. Então, seja muito bem-vindo, Laércio, ao Legando Podcast. Kleber, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra de estar aqui com você, né, para a gente falar um pouco sobre legado, né, o que a gente está construindo, o que a gente já fez, como chegamos até aqui e o ponto de partida. Sim. O que aconteceu? Qual foi essa virada de chave para chegar nesse momento? Você falou muito de futuro e tem uma coisa que eu gosto muito de falar na Conta Infinity, é cuidando hoje do futuro de amanhã. Então, quando a gente cuida hoje daquilo que a gente quer construir, o que eu quero deixar, o que eu quero fazer, qual a entrega? Eu tenho filhos pequenos, né? Já tenho uma filha adulta também. Então, o que eu quero fazer para eles? O que eu quero deixar? E propósito, né? Tudo que a gente faz com propósito, que a gente faz para que possa abençoar ou mudar a vida de uma pessoa, transbordar na vida dela, é algo que traz com certeza alguns falam universo, eu acredito em Deus, então ele traz de volta para a gente. Uma coisa que eu gosto muito, Kleber, de dizer é que quando a gente faz, principalmente com carinho e dedicação, a conta fecha depois. Fecha sempre. Não tem como ficar no vermelho quando você faz com amor e carinho. Mas vamos lá, a nossa audiência ela está sempre acostumada a querer saber o que está por trás do empresário. Laércio Silva, antes de ser o empresário, ele é o Laércio Silva, pai, filho, esposo. aonde ele nasceu, esposo, como foi a infância dele, se essa parte da educação veio dos pais. Conta um pouquinho, um breve relato sobre a sua história, Laércio. Kleber, eu gosto de falar isso porque a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? E eu sempre falo, eu cresci no lugar na década de 90 onde
morria mais gente lá do que na Guerra do Kuwait, né? Que tinha acabado de estourar, que era o bairro do Capão Redondo. Então, eu cresci dentro daquele ambiente, um ambiente hostil, um ambiente perigoso, um ambiente com droga, prostituição, muita criminalidade, muita morte. Infelizmente, isso é uma mancha que a gente tem naquele bairro. E eu cresci num lar bem diferente. Bem diferente. Por quê? Meu pai tinha um bar, ele bebia, né? Tinha a vida que ele achava que era comum, e a minha mãe ia para a igreja. Então eu ia para a igreja com a minha mãe, mas também ficava o dia inteiro no bar, olha só. E no momento, quando eu fui crescendo e ali foi formando a minha identidade, eu tive que fazer uma escolha. Que caminho eu quero seguir? Que caminho eu quero seguir? E independente da religião, independente do credo, quando você se apega à fé, você tem ali como propósito algo que você acredita, eu tenho ciência que a sua jornada ela se torna mais leve. E foi ali que eu tive a minha decisão, ali no início da minha adolescência. Então, me apeguei e comecei depois a ensinar na escolinha bíblica para as crianças. Então, tive ali a minha jornada, porque eu tive que fazer uma escolha. Eu olhava, né? Eu falei há pouco para você, eu olhava ali, eu falava, eu não quero viver aqui, eu não quero passar a minha vida inteira aqui. E às vezes eu via a pessoa falava, eu tô aqui 30 anos, 20 anos. Não há problema nenhum, mas há uma questão de você querer, né? Poxa, por que não ter o melhor? Por que não viver num lugar melhor, ter uma casa melhor, um ambiente melhor para você? Porque o ambiente muda e ele te molda também. Então, quando você se coloca num ambiente muito ruim, é mais fácil você se habituar a ele do que você mudar. Então, eu preferi sair daquele ambiente para que mudasse. Mas sim, minha origem vem lá do Capão Redondo, sou filho de pais analfabetos, fui o primeiro homem da família a me formar numa instituição de ensino superior, né? E eu tenho como a educação o primeiro pilar para a mudança de vida. Não tem como uma pessoa querer mudar de vida se ela não tiver a educação. E quando eu falo educação, não é só no sentido o ensino superior, não, mas ela buscar conhecimento, buscar uma transformação. E aí, posso falar uma coisa que a palavra milenar já nos traz aqui? À vontade. O meu povo sofre porque falta conhecimento. Então, conhecimento, sabedoria é uma coisa que você adquire com o tempo, você estudando. Hoje, você acabou de falou que temos mais de 130 episódios, você pode fazer um MBA aqui, né, no canal do podcast no Legando. Então, se eu tenho essa possibilidade de graça, olha só, quantas pessoas falaram da sua história, quantas pessoas contaram a sua história aqui, e aí simplesmente às vezes a pessoa acaba não acessando essa informação e perde conteúdo, perde aquilo que pode, às vezes uma palavra pode mudar a vida dela. Sim. Você veio de comunidade, como você falou, de uma origem simples, e você hoje atua no mercado financeiro e atua no mercado de educação, mas nunca foi sempre assim. Não. Porque é o seguinte, eu nasci em bairro também humilde e sei da realidade do bairro. Nós temos uma juventude que acompanha muito o Legando Podcast, né? Nós temos claro, empresário é um misto, a gente costuma brincar, né? Nós Sim. temos um misto de empresário, um misto de uma juventude que está vindo aí, que está buscando oportunidade. Quais foram os seus primeiros trabalhos para ter vida digna, que você tá nessa realidade de boteco do pai, Sim. igreja da mãe, e um lado pende para ficar no boteco porque é gostoso, papo de boteco, eu sei, porque meu pai teve bar também. Jogar sinuca, o fliperama, a cachetinha, o baralho, aquelas piadas gostosas, mas ao mesmo tempo a alma pede para voltar por eterno, né? A igreja, a palavra, a benção que você buscar. E no meio ali tem o tráfico, que são aqueles caras que de primeiro são os mais acolhedores. Sim. É o cara que fala que não tem dificuldade de falar que te ama, que te abraça, que te mostra uma vida glamurosa, de bons carros, bom tênis, boas roupas. Qual foi o caminho? A ostentação. Qual foi o caminho que você trilhou como juventude para ajudar na sustentabilidade da sua casa, ajudar a sustentar a sua casa, sem se envolver no crime? Que você pode falar a primeira coisa, Kleber, que eu fiz quando eu era garoto, eu estudava até certo período, até o ano 2000, 99, até o ano 2000, na verdade, eu estudei no colégio particular, né, um colégio confessional, né? Então estudei lá no bairro
E depois meu pai, já bem no início ali, no fim de mandato ali do governo FHC, já começou a dificuldade apertar para o povo brasileiro, né? Tinha saído daquela alta do real e tudo mais. Então, meu pai já ficou sem condições de pagar a escola para mim. Fui para uma escola pública. Mas eu vi que na escola pública eu me tornei assim, desculpa a palavra, vagabundo, porque eu cheguei já com conhecimento um pouco melhor, passando os colegas, então basicamente eu não estudava, eu brincava, eu corria, só que me chamou a atenção, porque os meus amigos na escola particular tinham aula de computação, tinha acesso à tecnologia, à informação, na escola pública a gente não tinha isso. Então eu pedi pro meu pai, ó, já que você não está conseguindo pagar a escola, paga para mim um curso. Ó, tem o curso aqui. Ele foi, pensou, pagou. Pagou o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto. Quando chegou no quinto mês, ó, não dá mais. E eu lembro, na época, era praticamente um salário mínimo. E era caro. Sim. E aí, ó, não dá mais, não dá mais. Eu fui lá, bati lá na porta do seu Flávio, que era o dono da escola, lá no Capão Redondo. Não lembro se essa escola ainda existe, mas perdurou por muitos anos lá. E eu falei, olha, sempre tem um garoto aí entregando folheto, eu não posso entregar o folheto e eu continuo estudando aqui. E essa jornada durou quase 3 anos. Então, o meu primeiro emprego já relacionado com educação. Sim. Meu primeiro trabalho. De lá eu fui trabalhar numa outra escola, aí já era uma grande franquia. Sim. Né, me chamou, né, a unidade lá do Capão Redondo me chamou, depois fui trabalhar na unidade do Campo Limpo, depois fui trabalhar na unidade de Pinheiros e assim fui galgando essa pequena jornada já no início, mas sempre ligado à educação, porque eu não queria, eu via que as drogas não eram o caminho. Sim. Então eu tinha o fato de eu ficar no bar com ele era bom. Por quê? Porque eu não precisei experimentar para ver o que dava. Porque na minha juventude, muitos que frequentavam, eu vi o fim deles. Vi o fim deles porque trabalhavam com tráfico, trabalhavam com foram roubar para sustentar o seu próprio vício. E o que as drogas levavam a pessoa, né? Vi gente sendo esfaqueada, tomando tiro, porque estava devendo droga, enfim. Então, tudo isso acabou trazendo um amadurecimento um pouco precoce, né? E aí sou muito grato por isso, para que nunca, de maneira alguma, me envolvesse com isso. E só para a gente já entrar em questão de números, né? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre educação financeira. Quando ele tá falando ali nos anos 99, 2000, eu lembro que o meu primeiro salário, que você falou que era um salário mínimo, R$119, era 121 reais. Isso. E aí depois aumentou para 180, depois foi para 200 e pouquinho, isso até os anos 2004 Se a gente pegar, ali. para você ter uma ideia, vamos falar de uma coisa que os mais antigos e o jovem vai lembrar. Por quanto tempo não ficou um Big Mac valendo R$20? Muitos anos. Só que assim, lembra quando o Big Mac era R$20? Cara, o salário mínimo era 250. Entende? Então, assim, ele durou por muito tempo, depois foi aumentando. Hoje, não sei, deve ser quase R$40, mais ou menos, o lanche, o combo. Mas era muito dinheiro naquela época. Sim. Né? Era um dinheiro que, tipo assim, cara, você fala R$1.000 nos anos 2000, o McDonald's tipo, era só para quem tinha dinheiro. Eu lembro que, fazendo alguns merchan de graça para as marcas ali, mas desculpa, eu tenho que falar a verdade. Uma das minhas maiores decepções foi a Pizzaria Hut's. Pô, você pagou caro pra caramba na pizza. Eu vi pizza. aquele comercial, aquele queijo derretendo e passando na maior emissora do país. E eu ficava babando, e aí eu tinha que comer a pizza do bairro, e eu olhava. Cara, só pra você ter ideia, eu fui comer a primeira vez quando eu casei, aos 19 anos. Uau. Que aí eu casei, aí minha esposa trabalhava em São Paulo, em Pinheiros, num cartório. E aí tinha uma Pizza Hut grande ali em Pinheiros. Não, mas aí eu fui na do shopping, No Eldorado. No Eldorado. Aí eu cheguei e falei, minha esposa, falei, vou matar o meu sonho agora. Me traz uma pizza de queijo com pepperoni. Pode vir descendo. Cara, quando eu comi, eu falei assim, a do bairro é melhor. E aí foi uma decepção,
Mas foi uma experiência, né? Nós O precisamos melhor passar por cachorro essa quente que eu experiência. já comi na minha vida é de Carapicuíba. É, É do Barufs? do Baruf. Detalhe, eles foram... Inclusive, o dono do Baruf esteve aqui. Uau, que legal! O dono do Baruf esteve aqui, ele contando toda a história do Barufs, da história que Eu os saía pais de Alphaville pra ir comer lá no Sim, Barufs. e eles agora expandiram, eles estão agora dentro do shopping de Carapicuíba, Uau. eles abriram uma unidade dentro do shopping Carapicuíba e eles também estavam abrindo uma só de delivery em Osasco, Uau. né? Não sei se eles já inauguraram, mas Que cara, legal, uma fico muito história... feliz por isso. Não, depois dá uma olhadinha na história deles, legal. bacana, Vou porque assistir. eles contam muito essa questão de posicionamento, de estratégia financeira também, onde escolher o ponto, porque ele abriu um Baruf Black achando que ia ser tudo Sim. e não deu certo. E aonde ele começou lá no bairro, na Sim, Coab, estourou. é o que... Eles entregavam pra mim lá em Alphaville. Ou às vezes eu ia lá comer também. Não, realmente muito bom. Então, só para fazer esse paralelo, pessoal, da questão como valores, era a né? questão dos valores financeiros para quando é hoje, se você não tomar consciência de um bom investimento, que é a inflação, mas aí o Laércio, com mais experiência, Sim, vai sim. poder contar isso com a gente. Só que aí você saiu dessa realidade, começou a trabalhou, você falou que já trabalhou como panfleteiro nessa questão, Isso, que depois fez fui o trabalhar, curso. fiz o curso lá, depois fui trabalhar nessa grande empresa que na época era a maior do país, né? Sim. Que hoje não é mais, mas aí saiu de computação, virou curso profissionalizantes. Pode falar o nome, fica à vontade. Microlins, trabalhei ali na... Aqui é nas Legando é Sem unidades. Filtro, Então, a gente faz ótimo. comercial para todo mundo. Então bora. Bom ou E ruim, aí- depende da qualidade que entrega. Eu sou verdadeiro. Trabalhamos lá e depois fui trabalhar em outras empresas. Trabalhei para o Carrefour, trabalhei para o Banco Itaú. E aí foi um momento da minha vida que eu já estava fazendo faculdade. Por isso que eu falei, eu conheço bastante ali Carapicuíba, porque foi uma coisa inusitada. Eu estava fazendo faculdade e os amigos, pô, vamos trabalhar numa empresa assim, fazer marketing de rede, tal. E aí eu não conhecia nada de marketing de rede, mas eles estavam ganhando dinheiro, eles estavam bem pra caramba, e eu me aventurei em fazer marketing de rede. Reno D. Não, era outra, Bebom. Ah, Bebom. E aí todo mundo já sabe o fim que aconteceu, Sim. né? A justiça, por determinação da justiça, a empresa fechou. E eu entrei em 50 dias, eu levantei muito dinheiro, porque eu nunca tinha trabalhado, mas eu coloquei muita gente. Eu fiz um trabalho em 50 dias fenomenal. E a minha meta era comprar o meu primeiro carro. Olha só, não tinha carro ainda. Porque eu pagava a faculdade, né? Então, ou você paga a parcela do carro, ou você pagava a faculdade. Eu escolhi pagar uma faculdade que também não era tão barata, mas me ajudou bastante, né? Nessa instituição, que inclusive hoje eu sou parceiro comercial dela, lá em Santos, no litoral de São Paulo. E aí foi o que a gente acabou fazendo. Comecei a trabalhar, deu errado a empresa, falei, e agora? Como é que eu vou pagar a faculdade? Perdi meu emprego, porque era um bom emprego, porque eu saí do emprego para fazer o marketing de rede. Foi o erro de muita gente lá atrás do marketing de rede. Exatamente. Aí eu falei, não, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho como... Graças a Deus, ainda não tinha nenhum passarinho para dar água de beber. E aí foi o que aconteceu. Fui lá trabalhar no calçadão de Carapicuíba. Laércio, o que você foi fazer no calçadão de Carapicuíba? Comprei uma fantasia de palhaço. Então, há alguns anos, se alguém for lembrar aí, talvez lá em Carapicuíba, deve ter me visto. Porque eu saía do centro de São Paulo, porque eu estudava na Liberdade de manhã, fazia direito lá. Saía, pegava o trem, ia até Carapicuíba, porque lá não tinha fiscalização. E que ano que foi? Você consegue recordar? 2013, mais ou menos. Eu tinha acabado de sair, porque até 2010, 2011... 2012, 2013, por aí. Você pegou uma loja que era BMG ali, em frente a Pernambucanas. Aquela loja ali era do grupo GE Money, do grupo General Electric. Eu trabalhei 7 anos do grupo General Electric. Eu comecei como panfleteiro de rua e saí de lá como supervisor. Uau. Então eu acho que a gente deve ter... Se encontramos. Depois eu te mostro a foto, você vai... Não, eu lembro, porque eu lembro do pessoal que fazia panfletagem e a gente pegava algumas pessoas, porque eu fiz muita panfletagem no início da GE Money, até virar supervisor da loja. E aí eu fui, pra você ter ideia, a minha promoção foi de risco, porque o cara falou assim, ó, a loja de Carapicuíba tá pra falir,
Se você levantar ela, eu já te promovo como supervisor e você fica lá. Mas só que se você não levantar ela, você vai ser mandado embora junto. Também. Então, Falei, é tudo ou nada. Eu falei, eu posso escolher minha equipe? Pode. Escolhi minha equipe, graças a Deus, conseguindo Deu levantar, ganhando prêmios e tudo. E aí eu lembro vagamente desse trabalho. Então foi 2013. Eu ia para lá justamente por causa disso. Porque não tinha... Se eu tentei em Osasco, mas em Osasco a GCM tirava, pegava. Em São Paulo, eles pegavam a mercadoria, ainda batia em você, a GCM, vai levar o seu... Então, e agora? Aí eu ficava na frente da estação de Carapicuíba. Me fantasiava de palhaço. Não era por vergonha, mas sim para chamar atenção, né? Sim. Quanto mais você prende a atenção do seu cliente, melhor vai ser a sua venda. E aí foi assim que eu fiz. Passou uns 3, 4 meses que eu estava fazendo esse trabalho junto com um amigo, que também tinha entrado no marketing de rede, a gente dividiu a mesma dor ali. Um cara que a gente se conheceu no marketing de rede me chamou. Pô, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso aqui. Ó, estou trabalhando na faculdade aqui, você não quer vir aqui conhecer? Fica em Alphaville. Ah, tá bom. Vai conhecer. Cheguei lá, né, Alphaville, totalmente bonita, estrutura, né? Mesmo antigamente já tinha uma estrutura muito boa. E só tô precisando de um cara aqui pro comercial, tem um produto aqui de medicina, assim, assado, você só vai vender para médico, vai ganhar em dólar, tal, o que você acha? Ótimo, vamos entrar. E caí de cabeça. Em 15 dias eu vi que o curso não estava pronto. Falei assim, não dá para vender esse curso. Não tem como a gente vender esse curso, não é porque vai construir. Porque o que tem hoje para ofertar para o médico, a ideia tá muito boa, mas o fim não tá legal, não a tá ideia bom. tá boa, mas a entrega não tá. A entrega tá horrível. Então, eu tive essa preocupação e coloquei meu trabalho ali em xeque. E aí ele falou, cara, sério mesmo? Eu falei assim, não, sério, eu já tive... Era um médico de Miami, então fazia conferência com o cara todo dia para entender. Quanto mais eu estudei o material, para você ter ideia. Hoje olha ali o corpo na anatomia, eu consigo enxergar tudo, porque eu passei meses estudando isso, meses para a gente entregar esse curso. E acabou não indo. E agora, o que a gente faz? Eu tenho você quer vender curso de pós-graduação? Tá bom, vamos lá, vamos vender curso de pós-graduação, então, vamos fazer isso daí. E aí foi aí que eu comecei na instituição de ensino, trabalhando na instituição de ensino. Então, eu entrei como consultor, depois virei supervisor, gerente, aí vim para São Paulo para assumir a anuidade acadêmica. Então, quando eu me formei já em Direito, depois vim assumir a unidade de São Paulo, cuidei, eram quase 2.000 alunos que estavam debaixo da minha gestão, né? Os coordenadores de cursos, os professores, cuidei dessa gestão e depois fui convidado para uma instituição de ensino lá de Minas Gerais. E fui para lá, peguei aí já casado, com filho, bora, vamos todo mundo, fomos para BH e fomos muito felizes lá por um período. E depois surgiu uma oportunidade de comprar uma faculdade no litoral. E aí você vai entender como é que eu caí na Conta Infinity agora. Comprei essa faculdade, veio a pandemia, deu tudo errado. Então, o dinheiro que eu já tinha investido, que eu tinha juntado até ali, perdi. Abri a Educare, que hoje ela tem, já completou 6 anos, lá no litoral, lá em Santos também. Fiz convênio com algumas instituições de ensino, inclusive essa que eu trabalhei, depois outras que eu conheci ao longo do tempo, inclusive a própria instituição que eu me formei, que é a FMU aqui em São Paulo. Hoje o polo da FMU lá em Santos sou eu que coordeno ele dentro da cidade, que é uma praça muito boa para se trabalhar. E aí começamos a crescer. Deu certo a Educare, um ex-funcionário meu, vamos abrir uma agência de marketing? Vamos abrir uma agência de marketing. E a agência explodiu, cresceu. Mas cresceu muito porque eu coloquei muito dinheiro. Muito recurso. Ou seja, tudo que eu tinha eu fui investindo dentro da empresa. Todo o dinheiro que eu recebia eu investia na empresa. Não, vai dar certo, vai dar certo. E deu errado. E aí eu lembro que eu estava lá em Jerusalém, fui a Jerusalém, e aí eu tava, poxa Deus, estou trabalhando tanto, né? Uma empresa está indo tão bem, mas a outra está indo tão mal. Porque esse contrapeso aí, sabe quando... Aí vem o feeling, né? Uns chamam feeling, eu acredito que foi uma voz bem no meu coração. Sai desse negócio.
E aí eu saí, perdi muito dinheiro, quase todo o dinheiro que eu tinha juntado ao longo da vida eu perdi nesse negócio. Abri mão para sair do negócio, obedeci aquela voz ali. E liguei para esse meu amigo que me levou. Lembra um amigo que me levou para trabalhar na educação? Cara, tô aqui, tô com um pouquinho de dinheiro, mas tô vendo nos bancos aqui, nada tá indo, tá tudo amarrado para você fazer um investimento para ter um bom retorno, não tá legal, não tá bacana, não tá surgindo da maneira que eu quero. A rentabilidade, para ter uma rentabilidade boa, precisa de muito dinheiro, eu não tenho mais esse dinheiro. Ele, cara, liga para essa pessoa aqui. Quem é essa pessoa? Ele é dono de um banco. Dono de um banco? Como assim, cara? Dono de um banco? Ó, você lembra quando eu fazia palestra, assim, assim, assado? Sim, foi assim que eu conheci ele. Liga para ele que eu tenho contato com ele até hoje. Conversa com ele que ele vai te ajudar. Liguei para esse homem, marquei com ele em São Paulo, porque a sede da Conta Infinity fica aqui. E foi assim que eu conheci a Conta Infinity. Eu não entrei para trabalhar na Conta Infinity. Eu entrei como cliente. Fiz meu primeiro investimento, vi a rentabilidade bacana, coloquei mais um pouquinho, rendeu mais um pouco, e aí já comecei a levei a cunhada, leva um, leva outro, leva... Laércio, você não quer vir trabalhar aqui com a gente na Conta Infinity? Porque eu entendi o seguinte, lembra que a gente veio de uma origem humilde? Sim. Você teve educação financeira? Não. Eu também não tive. Então, o que eu percebi? Que eu ganhava, mas também gastava. E a educação financeira, muitas vezes a gente não é ensinado. Eu tinha um professor que trabalhava lá na faculdade, ele falava uma frase e às vezes eu ouvia ele falando com os alunos de contabilidade e eu achava muito engraçado e hoje faz total sentido. Quando ele terminava a aula, ele sempre falava assim, ó, nunca se esqueçam. Aí a sala inteira gritava, poupe. Sim. Só que aí, poxa, aí fica a pergunta, você fala assim, poxa, onde guardar o dinheiro? Aí você vê casos de banco fechando, caso que, poxa, mas eu coloquei, estava ali, estava seguro o meu dinheiro. Não existe segurança. Existe mitigação de riscos. Mas todo investimento, seja ele pequeno, grande, de curto, médio ou longo prazo, tem risco. Mas o que podemos fazer para mitigar esses riscos? Aonde você se sente mais seguro colocar? Ah, eu quero investir em ações. Quem vai cuidar dessas ações para você? Você vai ter que pagar um broker para cuidar para você. Porque senão você vai perder dinheiro também. Uma coisa que eu sempre falo assim: empresa quebra? Quebra. Então a ação, você está comprando ação de quê? De uma empresa. Que ela pode estar valendo hoje bilhões, como amanhã pode estar valendo nada. Sim. Né? O grande exemplo que a gente tem era o do Lobo de Wall Street, que ele só vendia, empurrava ação mequetrefe para os clientes dele. Empurrando. Por que ele fazia isso? Porque é onde ele ganhava mais lucro. Mas para o cliente dele era horrível. Então, também é um ato de confiança. Quem eu vou confiar para poder comprar algo ou fazer qualquer tipo de investimento? Né? Então, a relação de confiança pessoal é isso. E por isso que eu me senti seguro. Né? Lembra que você falou da ostentação, ganhar dinheiro fácil? Sim. Eu não gosto de quem ostenta. Não gosto. Não que é errado, mas eu não gosto quem fica ostentando, porque principalmente quem mexe com o dinheiro de cliente. Porque tem que ter um cuidado, o zelo, sabe? É cuidado seu como se fosse meu. Sim. E se eu não valorizo aquilo que eu tenho, como é que eu posso valorizar aquilo que é seu? Entende? Entendi. Uma das pessoas que... uma das culturas que nós vemos que são detentoras de um patrimônio, não vou falar incalculável, que sim, mas inimaginável, né, que são os judeus, você vê vida simples. Simples. Mas Sim. por que tem vida simples? Porque não precisa gastar com aquilo que não é pão. Não precisa gastar. Se eu tenho hoje para usufruir uma boa vida, não é uma vida ruim, né? Não estou pregando pobreza, não. Mas moro hoje num bom apartamento, dirijo um bom carro, tenho uma boa moto, dou uma boa educação para os meus filhos, me visto bem. Mas aquilo que eu tenho, que transborda, o que eu faço? Abençoo aquele que não tem. Sim. Semeio na vida daquele que não tem isso. Sim. Não dando, né? Se ensinando.
ensina a pessoa a pescar, que você não vai precisar ficar dando peixe para ela sempre. Verdade. Nessa parte que você falou de se doar, antes da gente entrar na parte da Conta Infinity, você já fez uma linha do tempo bacana aí entre a educação, entre a sua história, até você chegar à questão da Conta Infinity. Mas teve um período que você fez um trabalho missionário. Então, Exato. antes de entrar na questão da Conta Infinity, gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, desse trabalho. Foi uma experiência com Deus? Foi uma experiência que alguém te convidou para fazer esse trabalho missionário? Como você sentiu? Conta pra gente como que foi esse trabalho. Cresci na igreja, né? Cresci na igreja, e o sonho de todo garoto que está na igreja, a maioria dos garotos da minha idade, o sonho deles na época era ser jogador de futebol. O meu sonho era ser pastor. Então eu brincava de cutinho, eu fazia o cutinho, né? O que era o cutinho? Pegava lá a Bíblia, pregava para ninguém, fazia ali, para mim mesmo. Depois, na minha adolescência, comecei a ensinar as crianças. Então, as crianças de 7 a 10 anos eu dava aula para elas na escolinha bíblica. E quando eu fui chegando ali os 16, 17 anos, aquilo foi me dando mais vontade. O que eu mais gostava? De ir na comunidade. Eu adorava ir na comunidade. Não porque eu gostava da comunidade, mas porque é onde as pessoas mais precisavam. Então, eu gostava de ir lá, levar uma palavra. Não levava só a palavra, às vezes levava um alimento, levava uma roupa, fazia o convite para a pessoa participar do culto. E aí, com 18 anos, tive a oportunidade de ir para o Amazonas. Né? Fui para o Amazonas, Manaus, fui em algumas cidades lá, visitei algumas comunidades, mas para levar a palavra àqueles que mais precisam, aqueles que às vezes são esquecidos. Né? Ontem eu vi o vídeo de um irmão indo na canoinha buscar os ribeirinhos para ir para o culto. Né? Então, óbvio que você pode buscar a Deus em todos os lugares. Sim. Você tem que ter uma vida com Deus. Eu costumo dizer, não é só na igreja que você tem que orar, não é só na igreja que você tem que ler a Bíblia. E tem gente que faz só isso. Só lê a Bíblia, só reza, só ora quando está na igreja, ou quando está no ciclo ali de oração, ou com quem está na comunidade. Você é, de fato, ou a sua vida revela de fato, quando ninguém está te olhando. Né? Então, você tem intimidade com Deus, está orando, buscando, falando com Ele, não se drogando com dopamina barata. Isso aqui é dopamina barata, né, que vai te dando todos os dias. Então, ali, né, metade dos anos 2000, eu fui fazer esse trabalho. E fiquei fazendo por um longo tempo. Fui para Manaus, depois fui para Franca, fui para Batatais, Ribeirão Preto. Cidade de São Paulo, todas as regiões eu fui, desde da Zona Sul, voltando para a Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte de São Paulo, mas sempre trabalhando nas comunidades, visitando, acolhendo, pessoas dependentes químicos, alcoólatras, sempre trabalhando, se doando para levar a palavra àqueles que mais precisam. Eu acho que quando a gente tem, Kleber, a vontade de ajudar, estender a mão para a pessoa, eu acredito muito, às vezes tem gente que fala que eu sou bobo. Ah lá, você é bobo, você é besta, você dá muita oportunidade. E eu falo, cara, eu sou cristão. E eu tenho por obrigação acreditar que as pessoas podem mudar. Sim. Mas muitas vezes a gente percebe que a pessoa não quer, mas eu tenho que acreditar. Sim. Porque foi isso que Cristo fez. Sim. E se Paulo, né, sejais meus imitadores, assim como sou de Cristo, Sim. cara, eu não sou nem um terço do que eles foram, mas eu tenho que acreditar. Sim. Né? Às vezes é difícil, mas acreditar na mudança das pessoas, acreditar que a pessoa ela pode ter sim uma nova vida. Né? Então, por que eu posso acreditar nos outros e não aqueles que estão próximos de mim? Sim. Né? E como Jesus bem falou, né? Ele foi tentado, na verdade. Olha a ousadia do inimigo. E a gente tem medo. Nós somos filho do Criador e a criatura tentou o Criador. Exato. Então, imagine só. Olha só como nós, às vezes, nos apequenamos demais conforme as dificuldades. E ele foi ousado. Ele tentou Jesus várias vezes. Sim. E por que não insistir naquele que está perdido várias vezes? Exato. Por que o próprio inimigo ele tentou
o Criador, mas eu não posso insistir na criatura que está errando. Eu tenho que insistir, eu tenho que dar esse voto de confiança nela. E por falar em voto de confiança, eu quero aqui fazer uma pequena e uma singela homenagem à nossa patrocinadora que confiou na cidade de Carapicuíba. Olha só. Desde 1990 ela tá lá. Eu não sei se você já ouviu falar da Transdução. Transdução. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Tá, mas agora você vai saber Conhecer. de fato conhecer o que ela faz. Ótimo. A Transdução é um centro de diagnóstico que é referência em saúde e tecnologia. Na Transdução você encontra exames de alta precisão, como ressonância magnética e tomografia, com equipamentos de última geração e atendimento que faz a diferença. Só para você ter ideia, eles são showroom da Samsung e da GE. Pessoas vêm do mundo inteiro conhecer as máquinas da GE e da Samsung na unidade da Transdução. Tudo isso com resultado 100% online, acessível pelo celular com um simples QR Code. Seja na unidade de Carapicuíba, Alphaville ou Jandira, a Transdução combina qualidade, preço justo e cuidado humanizado. Certificada pela ISO 9001 e pela ONA 3, apenas 1% dos laboratórios do país tem essa certificação. É a escolha que quem busca uma saúde de confiança precisa estar lá. E tem mais, eles atendem diversos convênios, estão sempre inovando com práticas sustentáveis e totalmente com respeito à privacidade das pessoas, né? Tem parceria com o Cartão Bento, que oferece 30% de desconto em todos os exames, pagando apenas R$ 9,90 por mês. Ou seja, todos os exames, sem dizer que você pode acessar a plataforma e ter consultas através de telemedicina. Você vai encontrar clínico geral, diversas especializações, com também até 70% de desconto. Então, para você conhecer melhor, um pouquinho mais, acesse www.legandopodcast.com.br, agende a sua consulta. Olha só, muitas pessoas esperam a doença chegar, mas você precisa ter um diagnóstico, você precisa ter uma prevenção. Então, a Transdução faz laudos excelentes. Só para você ter ideia, muitos médicos que trabalham lá também trabalham dentro do Albert Einstein. Os mesmos médicos que fazem um laudo lá dentro do Albert Einstein faz o laudo da Transdução com preço justo. Então ela foi visionária, acreditou em Carapicuíba onde ninguém acreditava. Sim. E hoje de fato está fazendo essa expansão e ajudando muita gente. Então, se você falar que viu no Legando Podcast, claro que você vai ter um desconto mais especial ainda que a Transdução já oferece. Então, obrigado, doutora Luciana, pela parceria de sempre, por estar acreditando que o Legando Podcast pode, de fato, aí, contribuir com muitas e muitas histórias. Obrigado pela parceria. Maravilha. Então, é isso, amigo. Então, esse trabalho missionário tocou muito seu coração e eu gosto muito de história. E eu gostaria que você puxasse aí na sua memória uma história que mais te marcou no momento de missão. Que você falou assim, ó, essa me marcou. Eu lembro uma vez, era um domingo à tarde, isso foi em São Paulo. A gente estava subindo ali a Vila Fundão, né, lá na região do Capão Redondo. E aí eu subi lá pra gente fazer uma oração numa casa. E chegamos lá, a gente foi bem recebido. Mas quando eu olhei, a mulher não tinha nada para comer, cara. Nada. A gente chamou, falei para ela ir na igreja e ela falou, olha, eu tô com muita fome. Muita fome. Eu falei, quantos dias a senhora tá assim? Ela falou que tava 3 dias, cara. Nossa. E aí ela tava esquentando, essa é uma imagem que não, para tomar banho, tava esquentando o fio dentro do balde de água para esquentar a água para tomar banho. A tarde era uma tarde fria, ela estava esquentando a água. Olha, como é que pode a pessoa... Perigo disso daqui, dar um curto e tudo mais. E aí, rapidamente, a gente voltou, fui lá na igreja, a gente tinha um almoço, já tinha encerrado o almoço, peguei lá um pouquinho da comida que tinha, né, para levar fresca para ela comer, e pegamos os alimentos e levamos para ela. Levei, ela comeu. Não voltei lá à noite para buscar ela para ir pro culto, mas ela foi sozinha. E nunca mais ela deixou de ir, cara. Enquanto eu permaneci lá na igreja, ela continuou indo, né? Espero que ela
Já se passaram muitos anos, mas espero que ela esteja bem, firme com Deus, na fé. Mas nem sempre é só a palavra que a pessoa precisa, Sim. né? Você tem que estender a mão. Estender a mão para você ajudar. Mas essa é uma das situações que me marcou, porque assim, a fome, graças a Deus eu nunca tive, nunca passei fome, mas para mim é uma das coisas mais terríveis que possa passar. A gente olha assim, às vezes, vê o Nordeste, vê o norte do país também, que tem muita fome, a África, vê zonas de guerra, mas, cara, aqui no nosso quintal de casa Sim, às vezes tem seu muita vizinho gente. da rua de baixo ali tem alguém passando Exato. dificuldade. Essa história realmente comove a gente e faz com que a gente continue a trabalhar para ajudar. E aí nós vamos entrar nessa questão da... Só antes da gente mudar de assunto, eu sempre gosto de mostrar isso para os meus filhos. Sim. Eu falo para eles, não dá dinheiro. Uhum. Dinheiro não, porque às vezes você não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Mas dá o alimento. Sim. Se você pode pagar uma comida, paga uma comida, paga um prato de comida para a pessoa. Se você pode dar um alimento para eles, então eles mesmos, quando vê alguém pedindo alguma coisa, está lá comendo, papai, posso dar? Pode, dá para eles, dá, ajuda quem mais precisa, é necessário. Verdade. E isso é transferir bondade, e além de transferir bondade, na questão da educação financeira, existe alguns públicos. Existe o público que nós vamos ajudar ele a ampliar os seus ganhos Sim, para, de fato, ele ter uma consciência que, em vez dele ostentar, ele pode transbordar. sim. E existe o público também que está numa situação ruim, mas que precisa de uma oportunidade de trabalho e alguém que ajude ela a fazer esse passo a passo. Então agora eu gostaria de entrar na sua história de investimento com a Conta Infinity, como que você realmente, de fato, começou a fazer os seus ganhos e como que você ajuda, e depois nós entramos também nos produtos para a galera conhecer. Mas na parte de educação financeira, qual foi a sua primeira experiência com a Conta Infinity? A primeira foi como cliente, né? Cheguei, contei minha realidade, falei que tinha perdido dinheiro, não em investimento aplicado a algo, mas sim no meu negócio, ó, perdi dinheiro, eu tenho só esse pouquinho aqui, né? Para mim era pouco, porque eu já tinha tido muito, mas para alguns já é muito dinheiro. E aí, o que dá pra gente fazer aqui? E aí o Júlio, né, me auxiliou, junto com o Josemar, junto com o Fred, que estão à frente do negócio, me auxiliaram para escolher os melhores produtos. Olha, vamos colocar aqui um pouco no longo prazo para ele ir crescendo nos juros compostos. Kleber, você é um cara maravilhoso, acredito que você nunca se enrolou com cartão de crédito, nunca ficou devendo nenhum cartão de crédito. O que é os juros compostos? Ele é o juros do bem. Quando você deve o cartão de crédito, ele fica acumulando juros, não fica? Existe dois perfis de pessoas que se enrolam com cartão de crédito. O Gastão e o Amigão. No meu caso, eu me enrolei sendo o Amigão. O amigão. Então você foi lá, emprestou o cartão, não pagaram e ficou rodando. Sim. Quando você investe nos juros compostos, você vai determinar o prazo que você quer. Então, parte desse dinheiro que eu fiz o meu investimento, eu coloquei nos juros compostos para que, num prazo um pouco maior, para ele crescendo, e ali eu não tiro a rentabilidade dele. Já um outro valor, eu coloquei para já fazer esse dinheiro trabalhar para mim, que faço a aplicação e todo mês eu tiro a rentabilidade. Não é diário, é mensal. A rentabilidade é mensal. A cada 30 dias eu saco a minha rentabilidade. Parte dessa rentabilidade eu reinvisto e outra eu já posso usufruir desse dinheiro. Então, foram as duas estratégias que eu montei ali. Mas vamos dizer que vamos criar um perfil aqui? Sim. Vamos criar um perfil para o Kleber aqui. O Kleber nunca fez investimento, ele guarda dinheiro na poupança. Sim. E a poupança hoje, com a taxa Selic da forma que está, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro, porque a inflação está maior do que você ganha. Ou seja, mesmo se o dinheiro paradinho lá, você está perdendo dinheiro, porque você não está rendendo aquilo que poderia estar rendendo. Às vezes a pessoa fica presa com a questão das garantias e tudo mais.
A gente está vendo por toda a movimentação que está acontecendo no Brasil nos últimos meses, envolvendo aí os bancos, né? E toda a situação com o INSS e tudo mais, que garantia a gente não tem, né? Então, simples é você sempre diversificar o seu investimento. Então, quando a pessoa vem até mim para me ensiná-la, vamos pegar o exemplo do Kleber. O Kleber é casado, tem 2 filhos e tem hoje ganha 3 salários mínimos. Kleber, vamos pegar 10% do que você ganha hoje para a gente guardar para o seu futuro e para sua família? É muito 10%. Espera aí, vamos fazer uma planilha dos seus gastos? Vamos organizar a sua vida financeira. É isso que a gente faz. Organiza a sua vida financeira, organiza aquilo que você está... eu pago tanto de aluguel, gasto tanto de água, luz, cartão de crédito, isso. Vamos separar o seu dinheiro aqui em várias partes para que a gente possa guardar esses 10% aqui. Se você faz um plano de longo prazo, guardando todos os meses 10% do seu ganho, isso eu estou dando um exemplo que pode ser 5%, pode ser 1%, dependendo do que a pessoa vai fazer. O mínimo é R$100, tá? Dentro de um plano aqui dentro da conta Infinity. O mínimo é R$100. A gente faz um plano de 120 meses que pode te aposentar. Olha só, pode te aposentar. Porque se você guarda 300 e poucos reais por mês, dá quase 400, né? 3 salários mínimos, dá quase 400 e poucos reais. Eu não lembro agora o salário mínimo exato. Mas você, 1.600 e alguma coisa, né? Então, tem ali quase 500 reais guardando por mês. Cara, em 10 anos, ele vai virar quase 500 mil. Ele vai virar 400 e alguma coisa líquido. Por que líquido? Porque os juros compostos ele roda no bruto. Quando você saca o seu investimento, é descontado o IOF e o imposto de renda. Né? Isso não tem como fugir. O nosso sócio, o governo, ele sempre vai morder um pedacinho ali. Então, dá esse valor. Desse valor que você já tem, hoje é um valor considerável. Vamos colocar ele num produto de rentabilização mensal, para todo mês cair uma liquidez para você e que é maior do que a aposentadoria que você tem. Então, hoje, se a pessoa acha que ela vai se aposentar, né, e falando de futuro mesmo, com o dinheiro do INSS não vai ter. Não estou falando mal do INSS, não. É por causa do valor hoje. O valor mesmo. Então, você pode pagar o máximo hoje, que dá mais de R$900, dá mais de R$900, e você não vai ter no máximo hoje, dá um pouco mais de R$8.000. O cara que guarda R$900, você entende que ele não vive com 8 mil? E essa não é a realidade, tá? A realidade que eu tô vendo hoje, que pessoas que eram para estar se aposentando com 5 mil, o teto, o cara tá se aposentando com 3 mil. Exato. Mas e todo o dinheiro que eu guardei? Esse é o valor e pronto. E por isso que você tem que ter vamos dizer assim, um plano B para você aposentar. Esse valor que você guardou, você pode comprar um imóvel e alugar esse imóvel e ter o aluguel. Mas eu sugiro você guardar num produto que você tenha rentabilidade mensal. Ou seja, todo mês vai cair na sua conta aquele valor. Agora nós vamos entrar num assunto delicado. Sim, claro. E por quê? Porque a nossa audiência ela precisa estar por dentro da situação. Nós sabemos que hoje o escândalo que está tendo hoje de INSS, o escândalo está envolvendo bancos e investimento. Banco Master, bancos e investimento. Sim, são vários bancos e vários investimentos. Como trazer uma segurança hoje? Porque hoje essa insegurança de, cara, com quem que eu estou investindo, quem está por trás, o que estão fazendo com o nosso dinheiro? Essa é a pergunta que o banco não responde para você. Sim. O que estão fazendo com o nosso dinheiro? Mas Sim. a Conta Infinity fala para você. Nós sempre tivemos a transparência. A Conta Infinity nasceu em 2019, no Rio de Janeiro. Tem sede em São Paulo, tem sede no Rio de Janeiro, tem sede em Santos, está inaugurando agora a sede em Poços de Caldas, né? E em junho/julho, estamos inaugurando a nossa primeira sede fora do Brasil, em Lugano, na Suíça. Por quê? Porque nós administramos o dinheiro fora também do Brasil. Nós temos muitos clientes fora do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? O que a Conta Infinity faz com o seu dinheiro para render? Vamos só voltar um pouquinho? Sim. Lembra que você falou, poxa, tá tendo vários escândalos, o banco não fala o que está fazendo com o nosso dinheiro. Basicamente, quando você deixa o dinheiro no banco,
ele vai trabalhar o seu dinheiro. Ele vai emprestar o seu dinheiro para alguém com juros maior, ele vai entregar, vai financiar um carro, vai financiar uma casa e vai esperar que aquilo volte para ele para te dar essa rentabilidade. É isso que o banco faz, sempre. Mas a Conta Infinity, ela usou uma estratégia que os bancos também fazem, mas não conta para você. Nós trabalhamos com o mercado futuro. O que é o mercado futuro? Nós trabalhamos com moeda, compra e venda de moedas. Basicamente o ouro. Kleber, conhece o ouro? Sim, O ouro é sólido, sim. ele tem perenidade, ele tem segurança. Uhum. Hoje, quem é o país que tem a maior reserva de ouro? Os Estados Unidos. Estados Unidos. Consequentemente, é o país que tem a moeda mais forte, que é o dólar. Por que ele não guardou dólar em vez de guardar ouro? Né? Porque o ouro é a moeda mais segura do mundo. Se a gente vai olhar a história do ouro, ele está desde o início da fundação do mundo. Né? Uma pedra preciosa que vem se trabalhando, vem se conquistando, vai aumentando. Nos últimos 10 anos, o preço do ouro ele só foi subindo. Ou seja, a minha aliança que eu paguei, sei lá, X reais, agora posso ter certeza que ela está valendo 10 vezes mais. Isso, tanto é que subiu absurdamente o número de furto de De aliança, ouro, exato. porque pela valorização do ouro. Exato, exatamente. Por que isso? Porque o ouro, ele é uma moeda segura. É uma moeda que ela não pode entrar guerra, sair guerra, pode acontecer o que for. O ouro continua perene. Ele é seguro. Né? Falando um pouco da Segunda Guerra, o que os nazistas faziam com os judeus? Arrancavam os ouros deles, porque eles andavam com ouro, porque qualquer coisa que eles precisavam estavam com o quê? Com ouro, dinheiro. Né? E o ouro é uma moeda universal, você pode trocar em qualquer lugar. Então a Conta Infinity, basicamente, ela trabalha no mercado financeiro. Compra e venda de moedas. Basicamente, propriamente o ouro, né? No mercado futuro internacional. E fazemos isso com muita transparência. Inclusive, uma vez por mês, nós fazemos nós chamamos de Masterclass. O que é a Masterclass? Nós fazemos o convite para os clientes ou para aquele que quer ser nosso cliente e mostramos para eles de fato como é que funciona o nosso trabalho. Trazendo sempre a segurança, sempre a transparência, mostrando para o cliente como que a gente faz. Laércio, e o que pode acontecer? Existem várias situações que pode acontecer para o investimento dar errado. A primeira é guerra. Estamos em guerra? Sim. Estamos em guerra, sim. Tá 2 guerras rolando agora ao mesmo tempo. A guerra no Irã e a guerra lá na Ucrânia, na Rússia. Né? Então, tá tendo guerra. Afetou alguma coisa para nós? Não. Óbvio que sempre quando acontece esse tipo de situação, o mercado dá uma bagunçada. Mas a gente trabalha sempre no longo prazo. Então, a gente não fica esperando o resultado de um dia. Né? Então, o que o nosso time faz é sempre acompanhar o mercado durante um mês inteiro. Por isso que eu falei, não tem rentabilização diária. Né? A gente não tem produto de rentabilização diária, a não ser a conta corrente, que eu não sugiro deixar lá, porque não rende muito, então não vale tanto a pena. Mas vocês trabalham também com sistema de crédito, por exemplo, conta corrente, liberação sim, cartão de sim. crédito, essas coisas, caso o cliente queira? A conta Infinity é uma conta completa. Completa. É uma conta completa. Desde consignado, financiamento, home equity. Claro, não é o nosso negócio. Uhum. O nosso negócio é investimento. Mas se o cliente quer, eu tenho aqui o produto para oferecer para ele, para entregar para ele com toda certeza. Nosso cartão hoje, deixa eu ver se ele tá aqui. Aqui. Nosso cartão é um cartão de crédito internacional. Então, foca aqui, cartão aqui da Conta Infinity. Eu fiz essa pergunta porque hoje tem alguns bancos que é só para investimento, 100% só para investimento, sim, mas tem cliente que gosta de assim, sim, olha, já que eu já estou investindo o dinheiro nesse banco, estou segurando aqui, por que não fazer minha movimentação para esse banco? Sim. Por que não usar o cartão de crédito desse banco? Por isso que eu perguntei se tem essa opção também de conta para os clientes conhecerem também. Então, às vezes o banco faz uma jogadinha. Olha, investe aqui comigo que eu te dou um limite de cartão de crédito. Sim. Só que aí você vai olhar a rentabilização do investimento e não é uma rentabilização tão boa. Sim. Então eu prefiro hoje, o que a Conta Infinity faz? Ela não prefere ter essa troca. Olha, eu te dou uma melhor rentabilização, mas não te dou pegadinha.
Entendeu? Então é sempre assim, é muito claro o que a gente entrega para o nosso cliente, é muito transparente o que a gente entrega. É um contrato de mútuo financeiro. Ele faz o investimento dele, ele vai escolher o prazo. Você pode escolher o prazo, tá, Uhum. ô Kleber? Se você falar assim, eu quero investir, mas eu não quero deixar meu dinheiro amarrado com você. Você pode. Tem produtos a partir de 1,31 líquido que você vai tirar a sua rentabilidade mensal. Ah, eu quero fazer um produto de juros compostos, mas eu não quero fazer aí por 1 ano, 6 meses. Eu não quero fazer por 10 anos. Tá bom, eu tenho um produto de juros compostos a partir de 3 meses. 90 dias. Será que em 90 dias você consegue experimentar a conta, ver a rentabilização? Vou dar um exemplo que às vezes eu faço até para... eu fiz há pouco tempo para um cliente do interior de São Paulo que ele estava fazendo uma construção. Período de obra de 18 meses. Nós fizemos um planejamento de 24 para ele. Porque pode atrasar, pode ter alguma coisa. O dinheiro que ele ia gastar com a obra, com o planejamento que nós fizemos, com aquilo que ele ia gastar mensalmente com a obra, tirando rentabilização, diversificando entre os nossos produtos, ele teve uma economia de 700 mil reais. Cara, imagina, será que 700 mil reais ele poderia depois fazer ou um novo investimento comigo, Sim. ou se tem uma capitalização maior e fazer uma nova construção? Sim, com certeza. Então, por que nós fizemos isso? Dentro do que a gente faz, a gente traz um planejamento. Hoje, inclusive vou ter a honra de estar com ele essa semana, que é o Fred, nosso diretor do Rio de Janeiro. Se tem um cara que entende planejamento de vida, ele te desdobra de ponta cabeça. Ele é incrível, ele me ajuda. Então eu tento hoje replicar tudo aquilo que ele me ensina, que ele faz comigo, eu transfiro também para o meu cliente. Por quê? Porque quando você planeja para o seu cliente o que ele deseja, qual o objetivo deles, e esse objetivo seja claro, tanto para mim como para ele, não tem como dar errado, Kleber, vai dar certo. Legal. E o público que vocês atingem? Você falou que tem investimento a partir mínimo de R$100. Então, pessoa que quer poupar a partir de R$100, ela já consegue na Conta Infinity, ou uma grande empresa multinacional que já tem alguns ativos, já tem alguns valores, que já tem as empresas tradicionais de investimento, fala assim, eu quero fazer um teste com vocês, eu quero saber qual que é a rentabilidade. Porque a rentabilidade que eu estou aqui eu não estou satisfeito. Existe uma diferença entre outras contas de investimento com o mesmo produto? Por que aí agora a pergunta que eu te faço mesmo, por que um cara que tem hoje um exemplo, um valor na XP, ele tiraria da XP para levar para a Conta Infinity? Primeira coisa, a XP não chega na rentabilidade que eu chego. A gente teve alguns escândalos aí, agora falando bem abertamente, aí, franco, que o assessor empurra um produto para o cliente que é bom para o assessor, mas ruim para o cliente. Sim. E isso não é eu que estou falando, isso tem matéria, tem reportagem, tem ações civis, né, judiciais, que você pode pesquisar agora, dar um Google. E não agora, termina o podcast, depois você pesquisa, anota aí, depois você pesquisa. Que isso aconteceu. Por quê? Empurra um produto para o cliente que não é bom, que o cliente está perdendo dinheiro. Tem muito produto, Kleber, que acontece o seguinte, o cara olha lá a rentabilidade é maravilhosa, mas aí tem lá as letrinhas bem pequenininhas, variável, né? Ela não é fixo, sujeita a isso, sujeita a aquilo. E aí às vezes o cara fez um investimento de 50 mil reais esperando que daqui 1 ano ele vai ter lá 55, 60 mil, e quando ele olha, ele está com 45. Por quê? Porque mesmo o investimento, mesmo que, empatou. Vamos dar um exemplo aqui, empatou, nem ganhei nem perdi. Na hora que você saca, você vai pagar o IOF e vai pagar o imposto de renda sobre o valor que você investiu. E aí você vai ter um desconto. E aí o dinheiro que você investiu, você perdeu. Vou dar um exemplo que foi o que me fez chegar na Conta Infinity de fato, que eu encurtei a história no início, mas é porque eu queria fazer uma aposentadoria privada. Uhum. E aí quando eu queria fazer a aposentadoria privada, pesquisei em várias instituições. E aí eu vi a melhor rentabilidade que tinha dentro da possível, que era um grande banco que a gente tem, que ele é basicamente um banco de investimentos também.
E aí eu falei, bom, vou fazer nesse banco. Aí o gerente falou assim, olha, mas você precisa de 300 mil reais para começar. Aí eu olhei a planilha inteira, né? Falei, vamos fazer as simulações aqui. Aí eu peguei, fui fazendo a simulação ali, tal. Aí eu vi que se eu colocasse 300 mil reais, eu demoraria 6 meses para alcançar os meus próprios 300 mil reais. Por quê? Porque assim que você injeta na previdência privada, você já tem uma dedução. Olha só, eu demoraria 6 meses Pra voltar para aos seus voltar. 300. Peraí, essa conta não Já fecha, tô cara. chegando perdendo? Ué. E, gente, aí um outro amigo falou assim, eu só faço previdência privada, porque ela tem garantia do FGC. Aí eu fiz assim pra ele, tem certeza? Aí ele, tem. Eu falei assim, tem mesmo? Cara, põe aí no Google aí, vê se a previdência privada tem FGC. E aí, muitas vezes a pessoa acaba se enganando, Kleber, que é o seguinte, ela faz o investimento achando que ela está coberta pelo FGC. Gente, muitas vezes é o banco que tem o FGC. Sim. Não é você. Não é o produto que você está adquirindo. E ele Ou não fala para você. ou você tá com 1 milhão lá e o FGC cobre só 250. É só 250 mil. Que aconteceu Por com um CPF. monte de gente. Isso, Que exatamente. é só 200. Eu tinha cara que tinha investimento de 5 E milhões. e é por CPF. Então, assim, Sim. todo investimento ele tem risco. Todo. Viver é um risco. Sim. O que você prefere? Arriscar, né? Ou deixar passar? Tem uma frase que eu gosto, eu falo sempre ela, tá, Kleber? Que é, a vida me deu algumas oportunidades. Aproveitei muitas. Poucas deram certo. Mas as que deram certo mudaram a minha vida. Então, não tem como você não arriscar. Se você me perguntar assim, Laércio, você se arrepende de ter perdido aquele dinheiro que você investiu na empresa? Não, claro que não. Porque se tivesse dado certo, eu estaria muito bem. Muito bem, mas deu errado. E tudo bem. Vou te dar um outro exemplo. As pessoas se divorciam. Sim. Mas quando ela casou, ela pensou em divorciar? Não. Não. Ela casou porque ela gostava da pessoa, que aquele era o momento, que deu certo. E ela fez o casamento. Qual que é a garantia que ela vai ficar casada o resto da vida? Existe alguma garantia? Não. Tem gente que faz um pré-nupcial, né? Faz isso, tal, para tentar amarrar o mais possível. Mas não tem garantia. Então, se não tem garantia, faça. Faça porque se der certo, maravilhoso. Se não deu certo, você não vai perder. Pelo menos na conta Infinity, tá bom? Legal. Agora nós vamos fazer uma simulação aqui pro cara que, igual você falou, nunca fez com investimento, ele tá com medo, ele tá com esses negócios e ele tem aqui, fala assim, eu tenho 5 mil reais. Só que esses 5 mil reais eu quero fazer um investimento de segurança, né? Qual que é a diferença hoje da concorrência se ele colocar 5 mil reais com vocês, mas ele quer um CDB da vida que ele consiga ali ter uma segurança que ele pode sacar se der alguma dor de barriga nele? Qual que é a diferença? Então esse não é um investimento. Aí já começa assim, que é a primeira coisa que a gente vai fazer para ele. Isso é a reserva de segurança dele. Sim, a sua reserva de segurança você tem que deixar numa conta líquida para que você possa sacar a qualquer momento. 5 mil reais não pode ser a reserva de segurança dele também. Entendi. A gente sempre ensina o cliente que ele tem que ter pelo menos 6 meses do que ele ganha mensalmente como reserva de segurança. E a gente ensina isso para o nosso cliente. Por que eu já fiz essa pergunta? Porque é o que mais tem no mercado. Sim. E é o que mais cai na mesa de vocês. Exato. Que é, cara, eu tenho isso daqui, só que é o seguinte, eu quero fazer render, mas qual que é a diferença dele fazer, aqui eu falo abertamente, um BTG Pactual, uma XP, de uma qualquer outra para conta Infinity. Essa assessoria é a rentabilidade. Como que você convenceria esse cliente a apostar em vocês? Eu vou te responder de uma outra forma, tá bom? Tá. Já bateu o cliente em mim e eu falei para ele não investir comigo? Já. Por quê? Porque o meu produto não era para ele. Cara, você só tem 5 mil. É todo o seu dinheiro, é a sua reserva. Vai lá no Bradesco.
e coloca os seus 5 mil lá. E deixa lá. Agora, você quer começar a investir? Então vamos lá. Agora eu vou te ensinar. Esquece 5 mil aqui. É seu, é sua reserva. Agora eu vou te ensinar a fazer o investimento. Entende, Kleber? Entendi. Há uma diferença muito grande. Eu não quero o dinheiro do cliente. Então, às vezes a pessoa... Você é louco? Como assim você não quer o dinheiro? Não quero. Chegou um amigo que ele tem 3 milhões no Bradesco. E ele falou, ó, tenho 3 milhões no Bradesco. Ele é meu amigo. Tenho 3 milhões no Bradesco e eu vivo dos juros desse dinheiro. Foi assim, ótimo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar 100 mil. Quanto representa 100 mil de 3 milhões? Cara, pouquíssimo. Não dá nem 10%. Nem 10%. Entende? E coloca nesse produto aqui e deixa por um mês e depois você me fala. Pô, mas e o dinheiro? Eu falei, não quero que você tire o dinheiro todo do Bradesco de uma vez só. Tira aqui, coloca e veja o resultado. Daqui 31 dias, que você já vai ver o dinheiro na sua conta, a gente volta para conversar. E aí você vê quanto você quer tirar do Bradesco e colocar aqui. Lembre-se que o Bradesco só vai resguardar para você 250 mil reais. Entende? Ah, mas qual a chance de um banco do tamanho do Bradesco quebrar? Cara, só todos os clientes dele ir lá tirar todo o dinheiro. Ele não tem dinheiro para pagar todo mundo. E qual a chance do FGC quebrar? É só um banco pequeno como o Master quebrar. É só ver o rombo que aconteceu agora. E agora tem mais o Digimais, tem o Will Bank e tem mais esse. Então, assim, o que nós temos hoje é a transparência, Kleber. Eu sempre vou falar para o cliente o melhor para ele. Teve um cliente na semana passada que ele tinha um valor muito considerável que ele queria colocar tudo em 10 anos. Era 800 mil reais em 10 anos. Cara, vamos dividir isso. Deixa um pouco na renta. Não, eu quero. Fala assim, ó. E se surgir algum outro negócio que você queira fazer e você vai ter esse dinheiro? Você vai perder dinheiro, porque você pode fazer o saque a qualquer momento. Mas como todo investimento que você colocou dentro de um prazo, se você sacar antes do prazo, você tem uma multa para pagar. É interessante para o meu cliente pagar multa? Não é isso que eu quero. O que eu quero é o meu cliente feliz. Ele vê o dinheiro dele crescer. Né? Então hoje, o que eu fico muito feliz que quem mais divulga o meu produto, Kleber, são os meus clientes. Não estou falando nem da Conta Infinity, os meus clientes. Eles mesmos falam assim, Kleber, beleza? Inclusive eu tenho um amigo que é meu cliente, chama Kleber, né? Lá na Praia Grande, que ele é o cara que mais me indica cliente. Porque o cara vê o dinheiro dele rendendo, crescendo, e ele fica tão feliz que ele comenta com todo mundo. Cara, eu coloquei. E às vezes as pessoas fazem várias perguntas para ele. Eu falo assim, cara, eu acredito no Laércio, eu acredito no que tá fazendo, porque eu sei que vai dar resultado. E tá dando resultado. Então, assim, quando vem um cliente nessa situação que você me colocou, que só tem isso, eu prefiro não pegar. Não é porque eu tenho medo do negócio, é porque eu sei que o cara precisa. Sim. Então, deixa ali. Eu tenho um produto, e eu ofereço esse produto. Eu tenho um produto que é o D+5, que ele rende 1,31 ao mês. Ou seja, se der uma dor de barriga, você vai solicitar agora e em 5 dias o dinheiro está na sua conta. E você não paga multa, não paga nada. E ele está rendendo. Ótimo. Será que em 5 dias você consegue resolver o seu pepino e daqui 5 dias você paga? Dá para fazer isso? Dá. Então aí você pode deixar nesse. Legal. Entendeu? Esse produto já também é um diferencial. Isso. Esse também é um produto muito bom que eu ofereço geralmente para a empresa. Porque a empresa fica com o dinheiro no caixa, deixa lá, solicita e saca. Então, assim, a gente sempre olha a realidade da pessoa. Se é um perfil de investidor, cara, eu já invisto, eu tenho um patrimônio líquido, um patrimônio físico de tanto, tal, tudo bem. Nem ele eu falo para trazer tudo. Quanto do seu patrimônio você quer colocar aqui conosco? Vamos começar com 10%? Né? Hoje eu tenho um cliente que começou com 10% comigo e hoje tem 70%. Talvez possa chegar a 100%. Aí é uma decisão do cliente. Eu sempre oriento ele. Mas depois ele vai tomar a decisão dele para a gente fazer o melhor investimento para ele. É isso aí, Laércio. Amigo, foi uma aula. Gostaria de ter essa aula muito mais tempo, mas nós estamos chegando no nosso limite do tempo. Passa muito começou rápido. Agora. Passa muito rápido. Agradeço realmente, de fato, existe um diferencial na Conta Infinity, né? É o que eu falo para os meus
parceiros e amigos, né? Eles sempre me pedem indicação. Pô, o que você tá fazendo e tal? Eu falo, cara, procura fazer investimento bem pesquisado. Sim. Procura um bom profissional para te acompanhar. Não, eu passei 1 ano procurando até achar a conta Infinity. Isso. E assim, eu falo que não é, às vezes, não é nem só o banco, é o profissional. Sim. Porque eu tenho um cliente que já está no quarto banco. Porque ele segue o profissional, Segue o cliente, segue o gerente. o gerente. O gerente que saiu de banco X, banco Y, banco Z. Por quê? Porque esse cara, de fato, cuida do patrimônio dele. Sim. Cuida das coisas dele e faz acontecer. Levando aquilo que você falou. Ele leva o produto que, de fato, vai atender o cliente. Não o produto que, de fato, vai atender o comissionamento dele. Tem uma coisa, Kleber, olha que interessante você falar isso. Por quê? Eu tenho uma situação que eu gosto muito de falar. O que adianta eu ganhar uma venda e perder o cliente? Você já passou por isso? De você fazer uma venda ou alguém te vender alguma coisa, mas você falar assim, eu nunca mais compro com essa pessoa? Você já passou por uma situação dessa? Já. Eu já Vezes. passei por uma situação. E é o tipo de situação que eu não gostaria de passar. Já pensou o cara falar assim, ó, cara, ó, eu nunca mais compro com você? Cara, pra mim isso seria a pior frase do mundo. Sim. Né? Ó, não compro nunca mais com você. Nunca mais. Então, eu prefiro sempre entregar o melhor pro cliente. Às vezes, o melhor não é o que o cliente quer. Não é, mas é o melhor para ele. Na educação, quando a gente eu faço muita formação para professores. Então é o professor que está lá na escola pública, na escola particular, dando aula para o seu filho, no ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Então eu tenho muito cliente desse perfil. Às vezes ele chega lá, ele pergunta assim: qual curso eu tenho que fazer? Cara, a gente tem que entender a fase que ele está passando. Se ele é professor de São Paulo, né? Ó, como é que tá a sua carreira? Como é que tá a sua progressão? A gente faz. Então, eu aproveitei esse perfil que eu já tinha dentro da educação e eu trouxe para o mercado financeiro. Entender o momento do cliente. Né? Então, o cliente é uma pessoa que eu conheci quinta-feira, através de um amigo. Conheci na quinta-feira, me ligou na sexta. Eu falou assim: olha, faz um planejamento para mim, investindo X, X e X por tanto tempo. Me fala aqui. Aí eu fiz aqui, mandei para ele o resultado. Ele poderia já ter feito o investimento, mas eu segurei. Ué, Lars, por que segurou? Eu não sei como é que tá a vida dele, cara. Ele me pediu para fazer uma simulação, eu fiz, entreguei. Mas vamos entender vamos entender o seu momento? Às vezes esse não é o para você. Talvez vamos dar um passo para trás para você fazer um investimento aqui. Ou, cara, você consegue fazer mais. Vamos fazer mais? Entende? Sim. Eu preciso entender o perfil do cliente para poder ajudar ele e ele ter a melhor rentabilidade e aí ele ficar comigo por muito tempo. É isso. Uma mensagem final, amigo, que você poderia dar para quem de fato ainda tem medo de fazer um investimento. Você como uma pessoa que começou como cliente, hoje trabalha na Sim. área, qual a mensagem que você deixaria para essa pessoa e também para aquelas que hoje não têm condições de investir, mas que você poderia dar uma dica de como ela fazer um bom planejamento para começar a investir no futuro? 10 anos vão se passar. Seja você investindo ou não. Seja você poupando ou não. O tempo vai passar. Já parou para pensar que você olhar para trás e ter aquele sentimento de arrependimento? Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Uma coisa que é melhor você ter o sentimento de eu fiz para dar certo do que o sentimento de eu poderia ter feito e dado certo. Então, se você quer hoje começar a dar o primeiro passo para cuidar o hoje do futuro de amanhã, do seu legado, poupando para você, para os seus filhos, me chama que eu quero ajudar você a fazer o melhor planejamento para você alcançar a sua liberdade financeira. Eu tenho um plano, e eu gosto muito, Kleber, que é ele se aposentar em 15 anos. Olha só, quanto tempo a gente tem que trabalhar para se aposentar? 35. 35. Eu tenho um plano de 15. E a gente consegue aposentar a pessoa com 15 anos, tendo o inimaginável, que é
muito além do que o mercado entrega para eles. É isso aí. Deixa seu contato, deixa suas redes. Me segue lá no Instagram, @Laércio Bueno Silva. O Instagram, @Laércio Silva. Diariamente eu coloco dicas, né? Coloco lá a minha rotina, mas sempre coloco uma dica, uma palavra também para a pessoa que quer iniciar no mundo dos investimentos. Me segue lá que eu vou te ajudar. Tenho o prazer de ajudar você. É isso aí. Muito obrigado, Kleber. pelo seu sim, pela sua disponibilidade. Como eu falei para você aqui, o Legando Podcast, ele busca profissionais de excelência para estar ajudando a nossa audiência, seja através do investimento, seja através de uma pregação. Já tivemos pessoas que vieram aqui, foram tomadas, puxou oração, já tivemos pastores, já tivemos padre aqui, pessoas que trabalham com instituição de caridade. Realmente, nós trazemos essas pessoas que querem deixar um legado. Por isso o nome Legando. São pessoas que estão construindo e querendo deixar o seu legado. Então, muito obrigado pelo seu sim. E a você que está conosco aqui até esse minuto final, eu gostaria que você compartilhasse com o maior número de pessoas, porque às vezes não fez sentido para você, porque você já é uma pessoa estruturada, já tem um investimento, já sabe como faz, mas faz sentido para o seu vizinho, porque você não tem tempo de explicar para ele, você não tem tempo de acompanhar ele. Então, compartilhe, ative o sininho para você ver todos os nossos vídeos. Como eu falei, são mais de 130 vídeos aqui, pessoas que voltaram a fazer faculdade por conta da inspiração do Legando Podcast. Legal. Pessoas que começaram a cuidar melhor da empresa depois que viram algumas pessoas que passaram aqui no Legando Podcast. Nos ajude a crescer o canal. Eu me chamo Kleber Miguel. Esse foi mais um Legando Podcast e até o próximo episódio, se Deus quiser.